Olá, muito boa tarde. Falamos ao vivo aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, edição de número 71. Esse é o Estação Cultura especial nessa cobertura aqui, direto da Praça da Alfândega, no centro histórico da capital gaúcha, prestigiando esse momento de encontro entre leitores, livros, escritores. A gente hoje tem um dia um pouco mais ventoso para quem nos assiste pela TV. Já dá para perceber, né? O cabelo já não para num lugar, mas daqui a pouco a gente também vai ter aí muitas atrações e digo mais, não tem chuva, então venham, porque o vento não atrapalha em nada, é uma característica aqui, né, da nossa capital. Primavera é isso aí mesmo, então estão todos convidados para prestigiar esse momento de encontro da literatura aqui em Porto Alegre. Lembrando, então, que a gente está na nossa transmissão integrada da Rádio FM Cultura 107,7 e da TVE. Temperatura aqui é de 24 graus, sensação térmica de 21 por conta justamente desse ventinho, desse momento agora em que o sol se escondeu. A gente está com o céu mais nublado aqui na capital gaúcha. Aproveito já falando na integração entre a rádio e a TV para apresentar meu querido colega Eduardo Osório, que hoje comanda aqui comigo a conversa com os nossos convidados especiais. Seja muito bem-vindo, Eduardo, que já estava aqui na praça, né, apresentando o Cultura na Mesa, mais cedo, do meio-dia 1, né? Isso aí, boa tarde, Paula, boa tarde a quem nos assiste pela TV e a quem nos ouve pela FM Cultura. Vou dar uma boa tarde de novo, quem está ouvindo desde o meio-dia já me ouviu pelo Cultura na Mesa, a gente com essa programação integrada com a TVE, e agora um prazer estar aqui fazendo um pouco mais dessa cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. Vamos começar então com a nossa entrevistada hoje, professora, pesquisadora, Márcia Ivana. Ela é uma das participantes aí desse evento de homenagem da editora AGES, dos 120 anos de Érico Veríssimo. A gente tem celebrado muito, né, esse nosso escritor tão querido e que tem um legado importantíssimo, esse marco, né, a coincidência neste ano dos 120 anos de nascimento de Érico Veríssimo. Seja muito bem-vinda. A atividade aqui no Clube do Comércio, do ladinho, né, facinho de chegar. Exatamente. Márcia, seja muito bem-vinda, professora. Uma boa tarde a quem nos ouve, a quem nos vê. Sim, 120 anos do Érico. O Érico nasceu em Cruz Alta em 1905. No dia 17 de dezembro, então ele faria 120 anos, e estamos dedicando este ano a ele, e a Feira do Livro está repleta de atrações, enfim, e hoje à tarde, às 16h30, no Clube do Comércio, tem uma mesa justamente sobre a obra do Érico. Conta um pouquinho pra gente como é que vai ser o receptivo ali com o público, como é que vai ser a dinâmica, o que vocês prepararam para apresentar, né, esse momento. Sim. Uma das facetas, né, o Érico, que tem uma obra amplíssima, né, romances, tem publicações infantis também, que muitas vezes é desconhecida assim do grande público, mas, né, é uma parte bastante importante da trajetória dele também, né? Então, justamente por essa pluralidade do Érico, a gente pensou numa mesa em que traga justamente a literatura infanto-juvenil. O professor Caio Ritter vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Incidente Antares, esse romance maravilhoso, né? A última obra ficcional do Érico. E eu vou falar sobre os originais de Olhar os Lírios do Campo, que estão lá na Biblioteca Brasiliana Mindlin, na USP, e que eu estou estudando. É um trabalho, eu comentava, né, da professora Márcia Ivana tem uma dedicação aí à literatura, né, à academia, e esse trabalho de pesquisa, ele sempre oportuniza, né, que a gente tenha contato com um acervo, nem sempre muito disponível, às vezes é mais difícil, né, chegar à obra, aos manuscritos, mas eu sei que foi possível, né, alcançar esses originais. Sim. A obra do Érico está dividida em dois acervos, com a maior parte, e somente esse manuscrito na USP. A maior parte do acervo está no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Temos muita coisa aqui pertinho de nós, no Força e Luz Cultural, o Memorial Érico Veríssimo. Lá tem o retrato, tem fantoches, tem os mapas, né, de Antares de El Sacramento, do senhor embaixador. E o solo de clarineta 2 está todo aqui, vale a pena fazer uma visita também aqui ao memorial. O terceiro andar é
é uma exposição, como se chama, exposição permanente, ali tem a vida e a obra, enfim, e no 6º andar a gente consegue enxergar esses documentos que são tão valiosos e que tem ali a marca do autor, né? A gente vê a letra dele com as rasuras que ele faz quando ele escreve, cartões postais, tem muito cartão postal aqui. Enfim, acho que vale a pena fazer uma visita também ao memorial aqui, aproveitar que está aqui na Feira do Livro e ir ali ao memorial. Sem dúvidas, pois é, Márcia, e eu ia te perguntar isso, assim, do ponto de vista de pesquisadora, a importância de se ter contato com esses originais, né? O que esse contato enriquece na pesquisa, já aproveitando para contar um pouquinho do que tu deve falar para o público que for hoje ali no Clube do Comércio. Esse contato com originais, enfim, com essa parte da obra que acaba não aparecendo quando a gente vê um livro publicado, sim, ele é muito importante para a gente ter essa dimensão da pesquisa, né? O quanto um livro é um esforço, é um trabalho mesmo, né? Para chegar a um livro pronto, a uma sucessão de escrituras e reescrituras, muita pesquisa. E isso os manuscritos e o acervo mostra, porque o acervo lá no Moreira Salles, por exemplo, a gente tem os fichários que o Érico manteve para a escritura do Tempo e o Vento. Eram 2 fichários diferentes, então quem quer pesquisar o tipo de pesquisa que ele fazia, o tipo de verbete que ele usava, porque ele faz um fichário das personagens, já que ele ficou mais de 15 anos escrevendo, né? Lá pelas tantas ele precisava saber se a personagem já tinha morrido, como é que tinha sido, né? Então, estava ali, né, essa caracterização de todas as personagens e um fichário também de fatos históricos relevantes, até de verbetes de pensadores, enfim. Então, isso retira a obra daquela ideia de que o escritor senta e aí parece que baixa um santo e ele sai escrevendo. Não, não é assim. Uma obra é fruto de muito trabalho, muita pesquisa e gera conhecimento por isso, né? Por isso que a gente lê e consegue, por exemplo, no caso do Tempo e o Vento, pensar na história do Rio Grande do Sul, do Brasil. Ou no caso do Olhar os Lírios do Campo, que eu vou falar hoje, o Érico mostra ali a cidade de Porto Alegre que se transformava numa metrópole. Então ele mostra a construção do megatério, que seria um edifício que alcançaria as nuvens, aquela coisa megalomaníaca, né? Ao mesmo tempo a gente tem ali um retrato da situação de como estava a saúde pública, inclusive a profissão de médico, que o romance é publicado em 38, apenas em 36 tinha havido a regulamentação da profissão de médico, então era uma discussão bastante candente naquele momento, né? E os manuscritos mostram para a gente esse trabalho, né, de pesquisa, de escritura, o tanto que o escritor deixa para trás, retira na hora da verificação final, né, o quanto sai do romance, né, do poema, enfim, no caso do Érico, do romance. Isso tudo é muito importante porque a gente tem esse contato com o ateliê do escritor, né, com essa vida que o escritor dedica a construir sua obra. Eu sou encantada, eu já tinha feito a minha tese de doutorado nos manuscritos de Incidente Antares, então... Falando em Incidente Antares, né, a gente, nesses momentos de aniversário, né, de datas comemorativas, como 120 anos de nascimento do Érico, é natural que a gente tenha muitas atividades alusivas, né, à obra do escritor, e a gente teve ontem o Grupo Cerco aqui encenando justamente, né? Exatamente, cenas de Incidente Antares, na verdade eles se concentraram num episódio, isso, né? E trouxeram também espaços bem contemporâneos, né? Citavam localizações aqui da capital, então é bacana porque a obra revisitada, né? Isso é sempre muito bacana poder, né, trazer para um outro contexto, olhar em perspectiva a produção daquele autor, né, Márcia? E isso mostra também a atualidade desse autor, né? Toda vez que é possível fazer essa leitura, né, trazer de lá, né, o Incidente Antares de 1971
ou Olhares do Campo, né, de 1938. Toda vez que eu consigo trazer esse romance para uma discussão, como por exemplo, sobre a cidade de Porto Alegre hoje, né, essa proliferação de edifícios tão altos, tão grandes, né, destruindo casas, isso já é uma discussão lá em 38, que se mantém muito atual. Então isso mostra a atualidade da obra do escritor, né? Eu acho isso genial. Vamos fazer o convite, então, Márcia, para a atividade de hoje. Não percam, a partir das 4h30 da tarde, né? Quem já estiver aqui pela feira, mantenha-se por aqui, circule mais um pouquinho, né? Pelas bancas, tá muito bacana, né, Edu? Eu e a Márcia, a gente tá passando trabalho com esse vento hoje, olha só, né? O tempo e o vento, né, gente? O tempo e o vento. Em homenagem ao Érico. Mas é a feira ao vivo, eu não tenho esse problema, né? Pois é, né? O Edu tá um pouco mais tranquilo nisso, hoje. Ele não precisa nem de chapéu. Mas é a feira ao vivo. Há pouco a gente estava aqui, o pessoal estava dando um jeitinho ali numa banca, dando uma martelada, mas isso que é bacana, né? A feira acontecendo de verdade, a gente podendo estar acompanhando esse momento lindo aí de encontro com a literatura, né, Márcia? Então vamos só deixar registrado o pessoal que nos acompanha pela TV. O serviço está ali na tela, hoje é 16h30, a gente reforça então para o pessoal que nos ouve pela 107,7, homenagem da AGES aos 120 anos de nascimento de Érico Veríssimo, a partir das 4h30 da tarde ali no segundo andar do Clube do Comércio, deve ser a sala do Jacarandá? Não, é na sala Érico Veríssimo, na não frente. Poderia ser, né? Então, na sala Érico Veríssimo, não tem como erro. errar. Isso mesmo. Márcia Ivana, professora pesquisadora, muito obrigada pela participação, um ótimo evento daqui a pouquinho. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, parabéns por essa ideia de a gente ter a feira aqui, a celebração ao livro e a leitura, muito obrigada. Ótimo, a gente agora faz um convite para que vocês permaneçam conosco, porque a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com mais Feira do Livro ao vivo aqui da Praça da Alfândega, nessa transmissão integrada entre a TVE e a FM Cultura 107,7. Já já, mais Estação Cultura Especial. Olá, muito boa tarde. Voltamos com mais Estação Cultura para quem nos acompanha a partir de agora. Lembrando que a gente está numa transmissão super especial, integrada entre a TVE e a FM Cultura 107,7. Estaremos aqui todos os dias, das 2 às 3 da tarde, de segunda a sexta, aqui divulgando os destaques, tudo que acontece aqui na Feira do Livro, a feira que abre às 10 horas da manhã, vai até às 8 horas da noite. Temos programação intensa até o dia 16 de novembro, então tem muita coisa bacana para aproveitar. Está aqui ao meu lado também o Eduardo Osório aí, né, acompanhando, trazendo os destaques, e a gente tem a oportunidade de conversar com a nossa segunda entrevistada, né, Edu? Mais uma. Que é a Marlene Luz. Um assunto muito bacana. Super, né? Fiquei super instigada, e a gente vai ter a oportunidade agora de aprofundar, né, essa proposta. Ela é uma das palestrantes, a Marlene Luz, do debate sobre a revista Boquibunda, uma publicação sobre psicanálise amefricana. São textos que questionam justamente a hegemonia, né, muito eurocentrada dos mitos ocidentais. Seja muito bem-vinda, Marlene, prazer te receber. Muito obrigada pelo convite. Eu estou nervosa, dá pra ver, né? Imagina, eu sempre comento com os entrevistados, quando eles ficam um pouco tensos, falar ao vivo, né, e que não é o ambiente que estão habituados, mas vocês é que dominam o tema. Exato. Eu e Eduardo que vamos aprender agora, né? Ah, que ótimo, então, né? Aproveitando então para já fazer o convite para estarem amanhã, né, no segundo andar do Clube do Comércio, na sala Érico Veríssimo, para ver esse debate sobre a nossa revista. Ela está sendo produzida desde 22 por aí, 2022. A gente começa... São 3 anos de encontro, de trocas de experiências, de conversas e para produzir, reflexões, né? Reflexionar e produzir essa teoria embasada muito no conceito da Lélia Gonzalez, da americanidade, trazendo a psicanálise para esse outro mundo, né, daqueles que nunca são escutados ou que pouco foram escutados até esse momento, trazendo outras formas de falar,
escutando outras formas de falar, especialmente isso, né? Trazer os itãs, trazer Exu para essa mesa que a Lélia fala, né? Aquela mesa da epígrafe inicial do texto dela, que é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, em que tem aquela epígrafe onde tem uma personagem que não pode falar. Ela não é convidada para a mesa. Então a psicanálise americana tem essa proposta de fazer com que outros e outras e outros possam fazer parte dessa mesa, ser escutados, poderem falar, especialmente isso, poderem falar. Marlene, eu ia fazer essa pergunta, tu citaste os itãs, né, que são trazidos para o universo da psicanálise e ajudam a formular essa teoria e ajudam também nessa nova abordagem. Queria que tu nos contasse um pouquinho o que são os itãs e de que maneira que essas histórias, esses relatos da tradição oral ajudam e fazem essa nova abordagem da psicanálise. Exatamente essa oralitura, né? Desculpa, esqueci o seu nome. Eduardo. É exatamente essa oralitura que tu está falando, né? A gente conhece os mitos, né? Lá da Grécia, né? Daqueles deuses ou considerados deuses. E os itãs eles podem ser considerados uma espécie de mito também, mas não é isso. Não são mitos. A gente chama de itãs porque fala de seres que ainda são cultuados, especialmente muito aqui no Brasil, né? Aqui em Améfrica, então. Por exemplo, o Itã de Exu. O Itã de Exu é aquele que come tudo para comer primeiro. E que funda, a partir disso, né, uma outra temporalidade. Ao contrário de Cronos, de Kairos, que também são associados ao mitos de tempo, né? Esse tempo de Exu é um tempo outro. Como tu falavas, desculpa, tu ias complementar, pode falar. Marlene, tu falavas, né, que a psicanálise, ela é, né, por essência, né, por conceito, o espaço da escuta, né, e que é importante também da fala, né, para essas pessoas, porque as histórias também, elas trazem uma origem, elas trazem uma outra bagagem, né, diferente dessa que muitas vezes foi o que fundou a psicanálise, né? Então, qual o desafio de trazer essa nova percepção, né? E também imagino que tenha sido desafiador, mas de outro lado tenha ressoado muito também para essas pessoas que percebem a ausência dessa outra percepção, né? Mas de acordo com as tradições e a ancestralidade, né, do que vocês buscam trabalhar, esses outros mitos, né, para trazer a compreensão, né, da essência humana, daqueles nossos conflitos por um outro caminho, né? Estou impressionada com a tua sensibilidade. É exatamente isso. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, então. Pra gente entender como é que esse grupo se constituiu. Eu ia falar isso. Isso, como é que vocês começaram, como é que isso provocou, né, em vocês essa urgência, digamos assim. Essa urgência é de um tempo que já estava atrasado. É um tempo que já tinha passado. Estava mais que na hora de começar a falar de outra forma, a falar uma outra psicanálise, para poder fazer essa virada que a gente está propondo, né? Porque aqui no Brasil foi produzida uma cultura que só foi possível aqui em função de tudo que se misturou, né? Essa mesa, né, cheia de várias falas, de várias formas de se colocar no mundo. Essa percepção que tu diz começou a partir daí, de poder escutar outras coisas, poder escutar outras falas. E eu meio que perdi aqui, porque eu comecei a associar, né? Isso faz parte da psicanálise, poder associar. Sim. Qual foi a pergunta? Não, e como é que surgiu essa urgência, né? A como urgência, é que esse grupo, eu até aproveito para já encadear uma outra curiosidade que eu tenho, né? Do perfil desses profissionais, né? São profissionais da academia, são profissionais da clínica, são profissionais com formação em que áreas, né? Então, assim, como é que vocês se encontraram para compor, né, esse movimento? Então, a Precô é uma instituição de psicanálise existente há mais de 20 anos. Então, a precursora desse movimento de psicanálise americana é uma psicanalista, também escritora, Eliane Marx. Ela começa a nos instigar, né, durante o curso de formação,
a produzir outras coisas mesmo, né? Então, assim, não tem uma academia, não há uma academia, nós somos oriundos, sim, da academia, todo psicanalista é oriundo de uma academia, mas dentro de uma instituição nós começamos, né, a uma outra formação, uma outra forma de estudo que estava faltando. É muito fácil estudar Freud e falar o que Freud falou. Dizem que não é tão fácil escutar Lacan e falar o que Lacan fala, mas então trazer os itãs, né, trazer essa oralitura para dentro da psicanálise torna possível a escuta. É a forma, né, que se pode viabilizar, né, a escuta com esse olhar atento, né, e acolhedor para outras vivências que não aquelas que a gente aprendeu, né, na forma mais tradicional, digamos assim, né, da escuta da psicanálise. Sim, né? é preciso atravessar essa psicanálise tradicional, né? Seguimos transmitindo a psicanálise tradicional, é preciso atravessar essa psicanálise, é preciso ler Freud, é preciso ler Lacan, para poder, depois disso, então, construir essa outra psicanálise americana. Vamos fazer o convite, então, Edu, lembra aí pra gente, tá Amanhã, com o serviço na mão? Amanhã, 2h30 da tarde, na Sala Érico Veríssimo, segundo andar do Clube de Comércio aqui, na Praça da Alfândega, aqui ao lado, na Andradas 1085. Vai ter, então, a apresentação dessa revista de psicanálise americana, Boquibunda. Como que vai rolar ali também essa apresentação? Tu vai estar por lá? Sim, amanhã eu, o Evandro Machado, a Laís Viana, o Lucas Oliveira e a nossa convidada especialíssima, que vem da Bahia, é de Lamar, França. O grupo inicial dessa mesa, essa que eu estou chamando a mesa primeva, né, é eu, a Laís e o Evandro. Né? Nós fizemos uma apresentação no YouTube, a primeira apresentação, e depois, então, começamos a realmente esse grupo de trabalho que vai se apresentar amanhã e depois, então, depois desse grupo de trabalho, com essas reflexões todas, conseguimos produzir essa revista, que é produzida pela Escola de Poesia. Fica o convite, então, para o pessoal conhecer a Boquibunda, revista de psicanálise americana. Agradeço muito aqui essa troca com a Marlene Luz, psicanalista. Prazer te receber, sucesso na atividade amanhã e até uma próxima. Até. Muito obrigada. A gente faz agora um rápido intervalo, volta em seguidinha com mais Estação Cultura. Já, já. Olá, muito boa tarde. Voltamos ao vivo aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, edição de número 71, Praça da Alfândega. Nessa nossa transmissão especial do Estação Cultura, integrada entre TVE e FM Cultura. Então, para os que nos veem e que nos ouvem, né, pela 107,7, fica o convite aqui para prestigiar esse momento literário super bacana. As bancas abrem às 10 horas da manhã, vão até às 8 horas da noite, até o dia 16 de novembro. Muita coisa bacana vai rolar por aqui. Estou com o meu colega, parceirão, jornalista Eduardo Osório, nessa transmissão super especial. E a gente, né, vocês já estão vendo aí quem é o nosso convidado de agora, Werner Schönemann. Temos uma atividade muito bacana, a partir das 6h30 da tarde. Leitura, o ator lerá trechos de O Continente, já está preparado, já ensaiou muito. É parecido com o processo de gravação de uma cena, de ensaio para o teatro. Conta qual é o desafio, né, de fazer a leitura de uma obra assim, que é icônica, né? Pois é. Boa tarde. Olha só, eu vou hoje às 6h30, né, às 18h30, ler trechos de livros do Érico Veríssimo. Eu já fiz em algumas cidades já essa leitura. E como é uma leitura, que não tem atores fazendo personagens, a plateia fica mais iluminada do que normalmente é em teatro. Então eu vejo as reações. E fiquei espantado que as pessoas ficam
paralisadas, de olhos arregalados, às vezes a boca meio aberta, o tempo todo, até o final. É um encantamento. Isso. E sabe qual é o encantamento? É que aquilo ali é um livro. É um livro, cara. Não é uma representação de, por exemplo, uma leitura dramática de uma peça. Não. Sim. Eu estou lendo um livro. Lembra como era um livro? Ou você nem viu ainda? Cara, livro é sensacional. Porque isso que é o livro. É você mergulhar desse jeito, né? E que ou as pessoas estão com saudades, e faz tempo que não fazem, ou nunca fizeram. E eu não estou falando que nunca fizeram crianças pequenas. Nunca leram adultos de 30 anos, de 35 anos. Eu acho, e eu vejo na plateia, cara, sempre foi lotado e sempre as pessoas ficam assim, em transe. É um negócio muito legal. Para um ator é diferente, porque eu evito com a minha atuação, sim, induzir o leitor, né? É o leitor que manda num livro, não eu. Inclusive, entrando nessa seara que a Paula tinha falado, se havia a semelhança de uma preparação para uma peça, é algo diferente, né? Tu falaste que é bem diferente, mas com relação à tua preparação para fazer essa leitura, o que te desafiou mais no momento de, enfim, subir no palco e ler esses trechos? O maior desafio para mim é ler, por exemplo, as falas, sim, sem dar a interpretação exagerada. Né? Inclusive, desculpa te interromper, mas porque as personagens de Érico Veríssimo são muito emblemáticas e fortes. Muito fortes. Isso. Olha aí, olha aí, Veríssimo aqui. A voz do poste é sempre importante, atualizando. Do poste, a voz do poste. A voz do poste. Sempre atualizando aí a programação, né? O Érico Veríssimo é um dos maiores narradores, contadores de história do mundo, né? Da história da literatura. Tanto que por isso que ele é traduzido em tantos países, 60, 70 países. Mas ele é um dos maiores contadores. Você pode procurar Japão, Rússia, Estados Unidos e tal. Você tem alguns contadores de história. O Érico é um deles. É sensacional. E isso faz com que os personagens comecem por exemplo, eu leio um trecho do Sobrado, que está dentro do Continente, que é também onde está o Tempo e Vento, que está dentro do Tempo e Vento, né? Eu leio um pedaço do Sobrado. E a gente vai dentro da cabeça do personagem. O que ele está pensando, ele está sentindo medo, ele está fazendo isso. Mas eu não posso exagerar nisso como se fosse eu sentindo medo. O que seria o caso... Não, o ator não é como se fosse eu, mas eu crio um personagem para fazer. Eu tenho que fazer referências que identifiquem o personagem, sem induzir o público por uma questão de honestidade artística e intelectual minha. Eu não quero induzi-lo a, sei lá, olha só o jeito que esse personagem fala. Isso aí não é assim. Sim. Não vou fazer isso, né? Digamos, ele se faz de culto e é um cara que fala de forma bronca. Eu não vou fazer isso. Eu não vou entregar. Porque o Érico também não entregou. Eu vou deixar o público entender, né? A grande diferença do livro é que no livro você é o diretor. Você escolhe o rosto, a cor dos olhos, a paisagem, quando fala que está nublado, o tipo de nublado, o vento, o cheiro, o aroma da comida e tal. Você escolhe. Quando você assiste um filme, boa parte disso é o diretor que escolhe. Inclusive, o tempo é importante. Acho que quando você escreve o livro, lê o livro, é você. E está cansado hoje, interrompe, pega daqui a 3 dias. Eu tenho feito isso com filmes, viu? Eu interrompo e pego dali uma semana, que nem eu faço com livros. E é muito melhor. É melhor ver filme assim. Porque você não cai na armadilha. Claro, isso é um papo de intelectual. E como é que aconteceu o convite? Como é que vocês estão preparando ali? O espaço vai ser aqui no Teatro Carlos Urbim. Para quem ainda não pôde circular pela feira, está meio perdido, tem mapinha, o pessoal está distribuindo ali no centro de informações, então não tem erro. Vou dar a dica aqui, Paulinho. Fica na Avenida Sepúlveda, ali entre o prédio do Margs e do arquivo ali do Memorial. Então não tem erro. Entre o Memorial... Está montada ali a estrutura e o prédio do Margs. O Edu, que é morador aqui do centro, conhece bem essas paragens. Vejo tudo isso aqui ser montado dia após dia e depois desmontado também, já esperando a próxima. Eu que moro em Porto Alegre, morava, né? Eu voltei a morar agora em Porto Alegre há tanto tempo, não sabia que se chamava Avenida Sepúlveda. Até não sei porque aquilo ali tem nome de avenida, né? É uma um trechinho de uma rua. Das curiosidades é que a cidade vai se expandindo tanto, né? Que o que era avenida antigamente agora é ruela. Mas é um cotoco assim, né? É pequenininho, né?
É tantas perimetrais, Mas é tão né, que bonito a gente o se centro de Porto desacostuma. Alegre. É lindíssimo. Tão bonito. E tá muito bacana, não sei, Werner. Normalmente eu chego e pergunto pro entrevistado, e aí, já deu pra circular? Não, não, vim direto pra entrevista, depois é que eu vou dar uma volta pela feira. Já tivesse a chance de dar uma passada pelas Não, bancas? ainda não. Mas eu quero falar sobre da onde que veio esse projeto. Esse Sim, é a um gente projeto, tinha comentado, um projeto né, como do surgiu Sesc, a ideia. também em parceria com a Ivana, que é a minha produtora, a Ivana Dali, que eu sei que trocaram muitas ideias ao longo do ano, porque para criar isso, porque é meio inédito, né? Tem leitura de poemas. E tem leitura, eu sei que o Thiago, meu amigo, o Thiago Lacerda, ele está fazendo Camus, Carlos Drummond de Andrade e eu não sei qual é uma poetisa, agora não lembro o nome dela. Mas o Érico Veríssimo não tinha sido colocado ainda e é muito pouco que tem no Brasil, e eu acho que no mundo todo, mas no Brasil é muito pouco, até porque as pessoas talvez pensassem assim, não, leitura de livro, ninguém mais quer ler livro. Aí que está o gancho. As pessoas esqueceram como é que é. E se nós pararmos de ler livro, a gente vai dar um retrocesso aí na humanidade de uns 1000 anos. Porque não tem onde conhecer as coisas sem ser nos livros. Não tem. É reativar esse prazer, né, pela leitura, os clubes E é um de livro, prazeraço. né, que Porque eram abre mão de tão um prazer. potentes na década de 70, né, e a gente acabou perdendo um pouco E eu- desse século hábito. XVIII pra cá, Então, né? recuperar essas leituras, né, E eu em imagino- grupo, né, fazer uma Não, experienciação coletiva, né, da literatura. Eu imagino que esse tipo de atividade de leitura deva fazer isso com as pessoas, né? Acredito que a maioria deve sair dessa leitura querendo Tomara, fazer a sua tomara. leitura. Eu estava diante de uma plateia, a gente perguntou quem aqui já leu um livro. 2 pessoas levantaram a mão e eu tive medo de perguntar se era inteiro, porque talvez não fosse. Cara, eu pensei assim, cara, mas como é que ela sabe das coisas? Como é que ela sabe quem é Drácula? Como é que ela sabe? Como é que ela entende sobre o que é Drácula? Porque ela não leu também sobre o que, ela não leu as outras coisas. Então, como sabe? Cara, como que nós vamos conhecer o nosso próximo se a gente não conhecer ele na ficção? É importante beber desta fonte, né, que é o slogan E é um da prazer Feira do tão Livro grande. de número 71. Beber dessa Então, fonte. precisamos, Não precisa botar né, livro na água para beber. Não precisa botar de molho. É só beber a água separada e beber o livro. Vamos fazer o convite, Werner. Chama aí o pessoal Gente, para essa leitura compartilhada. Érico Veríssimo é sensacional. Sensacional. Eu faço a leitura hoje, às 6h30, lá no Carlos Urbim, né? Teatro Carlos Urbim. Eu faço essa leitura de 3 pedaços de 3 livros. Não demora muito, é super legal, tá um clima bom pelo jeito. E vem pra cá, vem pra cá. O que tá fazendo em casa, cara? Vem pra cá. Bacana, tá aí a dica, não percam então, a gente daqui a Você pouquinho vem? volta com mais Estação Estarei. Cultura. Aproveito para lembrar que também dá para acompanhar a cobertura da TVE e da FM Cultura pelos nossos perfis nas redes sociais, nosso Instagram da TVE, @TVRS e FM Cultura, @FM Cultura, facinho, a gente está nessa transmissão super especial do Estação Cultura, transmissão integrada entre a TVE e a FM Cultura 107,7. Sigam o conselho do Werner, venham, tá uma delícia. O vento não atrapalha nada, isso é a feira ao vivo, tá valendo, tem que vir, muitas atividades, lançamento de livro, sessão de autógrafos, bate-papo, apresentações musicais, teatrais, leituras, como a que o Werner vai fazer também hoje ali no Teatro Carlos Urbim, daqui a pouquinho. Venham todos que tá muito, muito bacana. A gente volta já com mais Estação Cultura ao vivo aqui pela TVE e FM Cultura.
Olá, voltamos ao vivo aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, Praça da Alfândega, Centro Histórico de Porto Alegre. Nessa cobertura super especial, transmissão conjunta da TVE com a FM Cultura 107,7. Estou aqui acompanhada do meu colega Eduardo Osório. Agora a gente recebe mais um convidado, falar dessas importantes atividades que rolam não só na Feira do Livro de Porto Alegre, mas em toda a capital. Tem muita coisa bacana acontecendo, como, por exemplo, o primeiro festival Palco Indígena. Começa amanhã. Quem está aqui para nos dar mais detalhes é o Marcos Wittmann. Seja muito bem-vindo. O Marcos, que é produtor do evento. E a gente vai bater esse papo bacana agora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Conta um pouquinho como é que vocês estão organizados. É uma primeira edição, é sempre desafiador, né? Fazer a organização, mobilizar as pessoas, a agenda. Como é que está a expectativa, Marcos? Sim, exatamente. Então, esse festival é produzido pela Tela Indígena, né, que é uma produtora que desde 2016 vem trabalhando em projetos culturais com povos indígenas, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, né, da região sul do Brasil, produzindo, enfim, mostras de cinema, filmes, álbuns musicais também. E esse ano, via a PNAB, né, a Política Nacional Aldir Blanc, e financiamento da SEDAC, a gente propôs então esse primeiro festival Palco Indígena, que é o primeiro festival de dança e canto, e, enfim, e teatro, só com espetáculos de artistas indígenas de todo o Brasil, também da região sul, né? Então é um desafio assim, realmente realizar, porque o festival está ocupando não só teatros, como também aldeias indígenas, né, e outros espaços de Porto Alegre. Então, tem uma programação bem variada, assim, né, de amanhã, quinta-feira, até domingo. E o público que for até o festival, for assistir às peças, for assistir aos espetáculos, qual a diversidade que a gente vai ver, né? Porque a gente temos os povos indígenas aqui do sul, temos os caigangues, Mbiá-Guarani, e também povos indígenas de outras localidades do território brasileiro que vão vir. Exatamente, isso. E o que eles abordam nesses espetáculos, o que eles contam? Então, obviamente, né, a gente deu prioridade para espetáculos, né, e grupos de dança e canto de povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul, né, os Mbiá-Guarani e os Caingangue, né, com um espetáculo Caingangue, um grupo de dança Guarani e outro Caingangue, mas a gente vai ter também um espetáculo da Lili Baniwa, que é do Amazonas, um espetáculo do coletivo Flecha Lançada, que são de indígenas Cariri, né, a Bárbara Cariri e a Idiane, e também um espetáculo da Kigaboy Bororo, que é do Mato Grosso. Então a gente, né, tentou aí pegar várias regiões do Brasil, né, vários povos indígenas, e são espetáculos, né, que vão tratar sobre memória, sobre ancestralidade, sobre questões de gênero também, né, de narrativa sobre mulheres indígenas, mas também da relação desses povos com a terra, com a água, com as pedras. Então várias temáticas, né, que mostra realmente essa amplitude, né, não só desse pensamento indígena, mas dessa arte indígena, desse teatro indígena, né, que expressa aí essas temáticas via o corpo, via a dança, né, e via o teatro. Né. E importante, como tu comentavas, a ideia de provocar a descentralização, né, do evento, levar às comunidades. Acho que isso dá um outro impacto, tem um valor simbólico também, né, Marcos? Exatamente, né? A nossa proposta com o Palco Indígena é realmente não só demarcar Porto Alegre como terra indígena, mas Porto Alegre como um palco indígena, né? Então a gente tem uma programação que começa no Teatro Renascença, né, amanhã a partir das 7 horas, mas que a partir de sexta a gente começa a ocupar outros espaços, né, a Retomada Garé no Morro Santana, depois no sábado a gente vai para Teconhá em Atenguá, que é uma aldeia guarani na Loma do Pinheiro, e a gente acaba domingo no Parque da Redenção, né? Então a gente quis descentralizar realmente esse evento para abraçar toda Porto Alegre, né, com esses espetáculos e esses, enfim, espetáculos indígenas. E esse é o primeiro palco indígena, a ideia é que ele tenha uma sequência, alguma periodicidade, e aproveitando para perguntar
como que está essa produção cultural hoje dos povos indígenas aqui no estado, no Brasil? Então, a gente espera poder realizar outros, né? Mas, é claro, depende muito de editais de cultura, né? De ter uma política de cultura forte aqui, né? Não só no estado, mas a âmbito também municipal, âmbito federal, né? Por sorte, né, a gente está tendo a Política Nacional Aldir Blanc, né? Então vamos ver como vai ser os próximos anos. Mas a ideia é continuar, assim, ter outras edições. E assim, eu acho que a gente vem produzindo, né, enfim, mostras e projetos culturais desde 2016, então a gente está tendo, né, uma continuidade bem interessante com projetos culturais com povos indígenas, com uma produtora que é formada, né, por antropólogos, né, como eu, mas os próprios povos indígenas têm aí cada vez mais tendo um espaço, né, de conseguir projetos, editais, né, então a gente é mais um parceiro para realizar esses projetos, né. Marcos Witman, muito obrigada pela participação, parabéns aí por essa importante iniciativa, ele que é produtor do primeiro festival, primeira edição aí do Palco Indígena, começa amanhã, segue até domingo em diversos espaços aqui da capital gaúcha. Fica o convite então, e a gente deixa também o perfil no Instagram para vocês acompanharem mais das atividades, é o @Tela Indígena. A gente faz agora um rápido intervalo, volta já já com mais Estação Cultura. Olá, muito boa tarde. A gente volta aqui ao vivo com Estação Cultura Especial da Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Praça da Alfândega, no coração do centro histórico da capital gaúcha. A temperatura hoje está super agradável, 24 graus, sensação térmica de 21, um pouco de vento, agora ele até cessou, nem vou falar muito, porque fica difícil lidar, né? Estou aqui com o meu colega querido, Eduardo Osório, a gente fica segurando as laudas, arrumando o cabelo, e com o nosso entrevistado especialíssimo, que vocês já devem estar acompanhando ali, para quem nos vê pela TV, mas vou revelar agora também para quem nos acompanha pela rádio, 107,7, porque a gente está numa transmissão super especial e integrada, Vitor Ramil, porque Feira do Livro também tem música, a gente fala das nossas outras agendas culturais, para além, né, desse momento super importante que é a Feira do Livro de Porto Alegre, festejando a literatura, mas a gente sabe que música e literatura não estão dissociadas, né, Vitor? Seja muito bem-vindo. E Obrigado. Um ano super importante, né? 25 anos já de Tambong. Quando eu peguei ali, eu trouxe para mostrar, né? Esse aqui eu trouxe do meu acervo. Eu disse, meu Deus, 25 anos que ele já está comigo lá no meu acervo. Pois é, tu sabe que, primeiro eu te dizer que eu achei tão legal coincidir com a Feira do Livro, porque fica uma atividade muito porto-alegrense, né? A Feira do Livro centraliza tudo nessa época, e eu agora vindo para cá me dei conta disso. Que bom que eu vou falar sobre o Tambong na Feira do Livro de Porto. E é isso, o Tambong é um disco que ficou, de certa forma, né? Tem muitas canções, assim, que... Foi no mês que vem, que me toma, assim, de um jeito legal. Muito bacana. Pois então, Foi no mês que vem, chegou a dar origem a outro álbum. Tem um álbum chamado Foi no mês que vem, né? E é isso, é um disco que foi muito importante para mim, né? Marcou meu início das produções na Argentina, de toda uma relação com Uruguai e Argentina, com músicos de lá, essa possibilidade de reunir músicos daqui e de lá. Então é um disco que eu tinha que não podia deixar de comemorar essa data. Entrevista com música é sempre especial para o Eduardo Osório, né? Que transita também, né? Pelas sonoridades. O Edu, que é músico, né? Tem a sua produção autoral, né, Edu? Vou deixar contigo a bola agora. Não, e ainda mais falar sobre esse disco e falar sobre mais um disco do Vitor, que é uma das minhas referências, assim, eu fico um pouco mais nervoso que o de costume. Mas Vitor, falando desse trabalho que ele vem na sequência do Ramilonga também, dá início a essa, de uma forma mais presente, esse intercâmbio cultural dessa zona nossa aqui, que é muito integrada também, né? De que maneira que tu vê essa tua integração com os músicos da Argentina? Tem a produção do Pedro Aznar, na sonoridade desse disco e dali para frente para tua carreira também.
Pois é, foi esse momento, para mim pessoalmente, foi um momento riquíssimo. Um momento que eu morava no Rio, voltei para o Rio Grande do Sul, voltei para o interior do Rio Grande do Sul, aí eu fiz o Ramilonga, depois eu fiz o Tambong. O Tambong é um pouco cria do disco anterior ao Ramilonga, que é o Abessa, onde já estavam essas canções, Foi no Mês que Vem, Não é Céu. O disco não chegou a ser lançado, né? Mas o Ramilonga já me aproximou um pouco do Uruguai e da Argentina. Na época, não sei se tu lembra, tinha os projetos Porto Alegre em Buenos Aires, que a prefeitura do PT aqui em Porto Alegre realizava. Então vários artistas daqui iam, depois tinha Porto Alegre, Buenos Aires em Porto Alegre. Então ali começou uma importante integração para o Sul e eu felizmente fiz parte desse movimento, não é? E aí o Tambong, ele é simbólico disso justamente, né? Desse momento da aproximação do Rio Grande do Sul com os países do Prata, que eu acho que nunca mais deixou de estar em voga, vamos dizer assim, né? Essa aproximação. Isso só vem crescendo, a gente só tem cresce. Acompanhado tanto, né? Essa interlocução, né? Sim, dessas com certeza. Fronteiras, né? Eu depois do Tambong gravei vários discos na Argentina, sabe? E eles também nos descobriram muito, porque em geral uruguaios e argentinos passam sobre o Rio Grande do Sul e vão para Santa Catarina, ou Rio de Janeiro, ou Bahia, atrás de praia, de cultura brasileira, típica, vamos dizer assim. E a gente fica meio como esquecidos. A gente acaba não sendo destino, né? É praça de passagem, exatamente. Né? E eu acho que isso, como sabe que eu lembro muito das primeiras idas a Buenos Aires, que as pessoas ficaram surpresas que a gente tinha aqui milonga, até os nossos hábitos mesmo, que são comuns com eles, a gente sabe muito, mas eles sabiam muito pouco de nós. E agora passaram a saber, né? Eu acho que o Tambong foi uma contribuição nesse sentido e também, continua sendo. Sem dúvida. E o Tambong, ele tem essa relação muito forte com a Argentina e o Uruguai, mas também participações de músicos brasileiros também, do Nordeste brasileiro também, Lenine, Chico César. Essa mistura, essa forma de lidar com diferentes sonoridades, diferentes abordagens também ajuda a construir o disco como um todo, assim. Claro. Sabe que na época eu tinha formulado uma frase que não estamos à margem de um centro, mas no centro de uma outra história. Porque tinha me perguntado como é que eu me sentia tendo voltado do Rio, ficar criando a margem do centro. E eu pensei, não gostei disso, de ouvir isso, assim. A pergunta é muito boa, mas eu não gostei de... Não me senti... excludente, né? Não gostaria de me sentir marginal em relação àquilo que é o centro. Aí eu pensei, não. Nós não estamos à margem de um centro, nós estamos no centro de uma outra história, que eu me dei conta da particularidade do Rio Grande do Sul, a sua posição não só geográfica, mas cultural também, né? E no Tambong, então, justamente aconteceu isso. Eu fui gravar na Argentina, né? E com músicos de lá, mas convidamos vários brasileiros, Chico César, Lenine, o Egberto Gismonti, o João Baroni. Então a gente teve uma integração assim exemplar no sentido de quem estava participando, mas também tivemos uma integração em essência mesmo, em música. Esses caras todos deram contribuições incríveis, sabe? Que bacana. E falando um pouquinho dos shows, como que o disco vai ser apresentado, o repertório vai ser do Tambong, também de outros trabalhos? É o repertório do Tambong todas as músicas. Eu acho que eu nunca, nem na época do Tambong eu fiz isso, né? E com mais 3 músicas, uma do Abessa e outra do Longes, do disco anterior e o posterior do Tambong, e uma música do Charlie Garcia, que eu fiz tradução, versão, né, que se chama no original Los Dinossauros e agora se chama Os Dinossauros, né? E vai ser isso, para mim está sendo assim quase que uma redescoberta, sabe? Outro dia o Lenine me escreveu comentando o negócio do show e eu ouvi a nossa gravação da época e fiquei impressionado. Eu pensei comigo, nossa, muito bom isso aqui, porque as coisas vão passando, a gente vai indo para outra, né? E eu acabei ouvindo todo o Tambong, o disco, em função do show, e fiquei realmente assim feliz, porque eu acho que realmente foi um disco super bem feito, sabe? E no show nós vamos recuperar sonoridades do disco, mas não vamos repetir os arranjos. Alguns vão ficar parecidos, evidentemente, mas é com outros músicos e com a intenção de realmente fazer uma releitura do que era.
Bacana. Os músicos são o Alexandre Fonseca, que toca comigo desde o Ramilonga, e o Edu Martins, que gravou o Mantra Concreto comigo. Aliás, os dois gravaram o Mantra Concreto comigo. E o Mantra Concreto, que é meu disco mais recente, com poesias do Leminski, tem muito a ver com o Tambong, sabe, musicalmente. Então eu tinha que fazer com eles. Achei que era por aí. Sexta e sábado e domingo. Sexta e sábado às 20 horas e no domingo aquele horário mais domingueiro mesmo, às 6 da tarde, pessoal, né? Já participa um pouquinho mais cedo no Teatro Simões Lopes Neto, que tá muito bacana. Né? Teatro lindo, né? Porque o Vitor falou que vinha para Porto Alegre falar do Tambong na Feira do Livro, o show é no Teatro Simões Lopes Neto, então fechou tudo. Fechou todas, né? Pelotense, né? Não, tá tudo certo, então se muito encontraram legal. lá. Lembrando que os ingressos podem ser adquiridos pelo próprio site do Teatro São Pedro, né? teatrosampedro.com.br. E tem também o perfil no Instagram que a gente deixa do Vitor Ramil, que é o vitorramil.satolep. Vitor, antes da gente encerrar, tem outros projetos também, curso sempre, né? Conta um pouquinho mais. Casa Ramil, tem iniciativas com Cleiton, Cledir, né? Da parte de música, dia 7 de dezembro, no Araújo Viana, a gente faz o Casa Ramil, com novidades. Vai ter mais um Ramil na banda, uma surpresa, um novo Ramil. Sempre aparece um Ramil. Mas é um sobrinho meu, primo do Ian, do Thiago, da Gutia, que canta muito bem, toca também, e pela primeira vez vai subir ao palco, vai cantar com a gente. E nós vamos também tocar novidades, algumas canções novas e tal. É um show que a gente adora fazer, né? E com o Cleiton e com o Cledir, o ano que vem nós vamos fazer vários shows em trio. Ia ser uma apresentação só no Araújo, mas ficou todo mundo super afim, nós também, então nós vamos viajar. No meio de tudo isso eu estou escrevendo A Estética do Frio, que é o mesmo tema que a gente estava falando aqui agora, né? Eu estou escrevendo um ensaio bem grande, vamos dizer assim, aprofundando as ideias que eu trouxe à tona lá no começo dos anos 2000, tá? E é isso aí já toma todos os dias da vida. Já está bem ocupado, né? Bom, a gente reforça então agora, já mais imediatamente, de sexta a domingo, show de 25 anos de Tambong ali no Teatro Simões Lopes Neto. Vitor Ramil, sempre uma alegria, um prazer conversar contigo. Para mim Seja também. Muito bem-vindo sempre aqui à TVE e à FM Cultura. Legal. E até uma próxima. Muito obrigado. E a gente vai encerrando, né, Edu? Já passou. Super rápido. Quando os entrevistados, né, tem papo bom, a conversa sempre é muito prazerosa, né? Eu já ia virar pra Ana e perguntar quem era o próximo, Pois mas já acabou. O próximo amanhã, então. Liguem-se a partir das 2 horas da tarde. Tem mais Estação Cultura Especial. Nos sigam também pelas redes sociais, @TVRS e @FM Cultura. Voltamos a partir das 2 da tarde, ao vivo, aqui da Praça da Alfândega. Tchau, tchau. Até lá.